Boa noite. Boa noite, igreja. Shalom a todos. Para quem não sabe, lá em Balneário a gente fala muito shalom. O que é shalom? Do grego, se chama paz, prosperidade, saúde e felicidade. Vou fazer uma coisa que eu sempre quis fazer aqui, tá? Olha pro irmão do lado. Fala assim, que o shalom de Jesus seja com você. Amém? Não vou fazer mais, prometo. Só quis fazer uma vez mesmo. Bom, eu queria, antes de mais nada, orar. Feche seus olhos onde você estiver. E levante sua mão direita aos céus. Diga: Espírito Santo, eu abro minha mente, o meu coração e o meu espírito para o adentrar da sua palavra e ser transformada por ela. Em nome de Jesus. Amém? Quem está feliz aí? Bom, eu quero me apresentar primeiro. Para quem não me conhece, eu sou o Thomas, tenho 20 anos. Eu cresci aqui e me mudei faz uns 2 anos para Balneário. Sou filho do pastor José Roberto, pastora Sueli. Eu me mudei faz 2 anos, para Balneário, e eu fui para lá com o objetivo de estudar Teologia Revelada na escola Exousia School. Para quem nunca ouviu falar, a Igreja Família do Reino. Quero honrar meu apóstolo também, o apóstolo Pedro Medina. Quero honrar também o pastor Satiro e a pastora Ruth. Obrigado pela oportunidade. É uma honra muito grande estar aqui. E um temor muito grande também. E, bom, Exousia School, onde eu fui estudar. Me formei ano passado. Esse ano estou trabalhando lá. E Deus tem provido tudo. Graças a Deus nunca tem faltado nada. E, bom, o que é exousia, para quem está se perguntando? Do grego, significa palavra, poder e autoridade. Jesus disse: foi-me dada toda exousia, toda autoridade nos céus e na terra, portanto, ide. Então, eu tenho estudado, tenho aprendido sobre a teologia revelada. E o que é teologia revelada? Qual que é a diferença da sistemática para a revelada? Bom, a revelada, diferente de todo o conhecimento que a gente pode obter, através de livros, através de escola, faculdade, através de um amigo mesmo, toda sabedoria, conhecimento que a gente pode obter, a revelação é diferente. A revelação, o único que pode nos dar é o Espírito Santo. O único que pode ter acesso às revelações são os discípulos. Porque o Espírito Santo, ele só revela, assim como Jesus, aos discípulos. Tem segredos que Jesus não contava às multidões. Tem coisas que Jesus só revelava quem eram seus discípulos. Então, tem coisas que ele não dizia às multidões. Quem é discípulo aqui de Jesus? Amém? Bom, vamos lá. Provérbios 25, 2. Eu vou abrir vários versículos. Tudo que a gente não leu essa semana, a gente vai ler hoje, amém? A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é esquadrinhá-lo ou descobri-los. Bom, como eu estava dizendo, através do Espírito Santo nós temos acesso à glória. Porém, nós também precisamos obter o conhecimento, é claro. Como diz em Provérbios 4:7, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com todos os teus bens, adquire o entendimento ou o conhecimento. Assim como diz Oséias 4:6 também, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Eu queria deixar uma chave aqui, logo de início. Se vocês esquecerem a maior parte do que eu falar aqui hoje, que vocês se lembrem disso. A sua vida só vai até onde vai a sua revelação. O quanto o Espírito Santo revela dele para você. A sua vida só vai até onde vai a sua revelação. Isso não vale só para a Bíblia. Isso vale para tudo. Às vezes você só vai subir de cargo se você tiver um certo conhecimento que você pode subir de cargo. Amém? Mas enfim, hoje o que eu quero falar hoje é dia de ceia, acabei descobrindo 2 dias atrás. E hoje eu vou falar o que é o Evangelho. Bom, o que é o Evangelho? O que Jesus pregava? O que João Batista pregava? E eu tenho certeza que nós, a maioria das vezes, se aparecer alguém na nossa frente que nunca ouviu falar sobre a Bíblia, nunca ouviu falar sobre o Evangelho, você vai ter 1 minuto para explicar para ele o que é. E a maioria das vezes a gente vai falar: bom, o Evangelho é Jesus morreu para te salvar, para te perdoar seus pecados,
ele ressuscitou no terceiro dia e ele está vivo. Esse é o Evangelho. Porém, a gente fica às vezes só nesse Evangelho, só no Evangelho da salvação. Todos aqui creem que Jesus ressuscitou, salvou a gente, perdoou os nossos pecados, amém? Porém, não fica só nisso. Se você vê, Jesus não pregava sobre salvação. Mas como assim não pregava sobre salvação? É só você ler. E para pensar comigo também. Se o evangelho que Jesus morreu na cruz para me salvar, por que ele falaria, eu morri e vim para te salvar? Não fazia sentido ele chegar diante das multidões, me aceitem no seu coração porque eu morri e 3 dias depois eu ressuscitei. Não faz muito sentido. E outra, João Batista também nem conhecia Jesus e já pregava o evangelho também. Como que ele falaria? Jesus morreu, ele veio para salvar, perdoar. Nós cremos no coração, nós aceitamos Jesus, porém não foi isso que ele pregava. Mateus 4:23. Vamos abrir lá? Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho, diga comigo, do reino. E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Marcos 1,14 também diz. E depois que João foi entregue à prisão, João Batista, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. Versículo seguinte. E dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então aqui nós vemos que tem vários versículos que falam a mesma coisa. Jesus veio pregando o evangelho do reino. Jesus veio pregando arrependimento, arrependam-se, pois o evangelho do reino está próximo, o reino de Deus está próximo. Então ele fala, arrependam-se. João Batista falava, arrependa-se. E aqui nós vemos também que o reino é o futuro de João Batista. Porém, quando Jesus chegou, o reino se tornou real, até hoje entre nós. Mas, eu quero dar um breve resumo. O que é o reino de Deus? Qual é o propósito original de Deus para o homem na terra? E qual que é a diferença do evangelho da salvação para o evangelho do reino? O que é o reino? Bom, como eu disse, às vezes a gente se limita apenas no evangelho da salvação, visando apenas uma glória futura, visando que, já estou salvo, tá bom, obrigado Jesus, quando eu morrer eu vou ter paz, eu vou ter felicidade. Porém não faz sentido ele morrer apenas que a gente fosse salvo, mas também para que a gente manifestasse o reino de Deus nos dias de hoje. Eu vejo que não faz sentido, por exemplo, um pai se sacrificar a vida inteira para ter uma vida boa para o seu filho, e o filho como forma de agradecimento falar, eu gosto tanto do que você fez por mim que eu vou fazer o mesmo, eu quero sofrer igual você, pai. O pai sempre vai querer fazer de tudo para que o filho voe. O pai sempre me fala isso. Então vamos lá, o que é o reino de Deus? Qual que é o propósito de Deus para o homem originalmente? Gênesis 1:26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado, também sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Quando alguém te pergunta assim, o que é ser a imagem e semelhança de Deus? O que você responderia? O que é ser a imagem e semelhança de Deus? É ter o caráter de Deus, talvez? Ter... não sei, qualquer coisa que se refere a Deus, ser bom como Deus, ter o amor de Deus. Amém, creio que é isso também, porém aqui nesse texto não quer dizer isso. Vamos lá, imagem. No hebraico significa tselem. Não sei falar hebraico, então eu vou tentar mais ou menos aqui. Tselem significa ser feito do mesmo material. Então, quando Deus criou o homem, Ele criou inicialmente no Espírito. Amém? Ele fez a sua imagem, porque Deus é Espírito. Então, tselem, imagem, significa ser feito do mesmo material. Amém? Estão entendendo? Então, Deus nos fez inicialmente no Espírito.
Semelhança, demut, significa fazer como Deus faz. E o que Deus faz? Deus governa, Deus reina, Deus domina. É isso que Deus faz. Então, quando Deus nos criou inicialmente no Espírito, foi para que a gente governasse, foi para que a gente tivesse domínio, e foi que Ele abençoou a gente. Tanto que em Gênesis 2,7 é quando a gente é formado finalmente no corpo físico. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito vivente, homem vivente. Gênesis 1,28, voltando um pouquinho. E Deus os abençoou e lhes disse, fala assim comigo, as 5 bênçãos: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Amém? Então, quando Deus criou o homem, inicialmente no Espírito, Ele deu 5 bênçãos para ele. Ele disse, vai e enche a terra, multiplique, resumindo, façam filhos, domine sobre todos os animais da terra e sujeite a terra. Então Deus criou o homem para que a gente governasse aqui sobre a terra. Então, quando Ele nos criou, lá em Salmo 115:16 diz, os céus são do Senhor, mas a terra a deu aos filhos do homem. Então Ele nos deu a terra para que a gente governasse aqui. É como se você tivesse uma casa que é sua, você comprou, porém você aluga para uma pessoa. A partir do momento que você aluga essa casa, você pode entrar lá na casa e fazer o que você quiser, sair chutando tudo e pegando as coisas. Por quê? Porque você alugou. Mas você continua sendo dono? É basicamente isso. Deus criou a terra e deu o governo para o homem. Ele deu o governo para que a gente dominasse sobre tudo aqui. Porém, quando Adão peca, aí já fica mais embaixo. Quando Adão peca, não está escrito, se você comer do fruto, certamente morrerás. E ele morreu, não morreu? Ele morreu no físico? Bom, gente, fala comigo, eu gosto que vocês interajam comigo. Ele morreu no físico? Ele morreu no espírito. E aonde estava o governo de Deus? No espírito. Então, quando ele morre no espírito, quando ele come, inclusive eu quero dar uma coisa que eu aprendi. Qual foi o fruto que o homem comeu no Éden? A maioria pensa que é uma maçã, alguma coisa assim. Mas a Bíblia diz, tomai e comei. Qual que é o único fruto que você pode tomar e comer? É o coco. Tô brincando, gente. Só para descontrair. Então, quando Adão peca, ele morre e perde o sujeitai e o dominai. Ele perde o governo que Deus tinha dado para ele dar sobre a terra. Ele perde tudo aquilo que Deus mandou ele fazer. E Deus ainda fala, já lá em Gênesis 3:17, e Adão disse, portanto, destes ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comas dela. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, portanto és pó, e em pó te tornarás. No início de novo. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Então aqui a terra não sujeitava mais ele. Aqui ele não tinha mais domínio sobre a criação. A partir daqui, a gente precisou começar a forçar a terra para ela produzir. Hoje em dia a gente usa agrotóxicos, a gente faz desvio de rios, a gente tem que fazer maior firula para crescer e a gente comer. Né? Antigamente não, no tempo de Adão, a terra se sujeitava a ele. Tanto que a partir desse momento que ele pecou, a terra não se sujeitava mais a ele. Lá em Gênesis 5:3. Eu não anotei o versículo, mas tem um versículo que diz assim, que o primeiro Adão veio, e depois disso veio o último Adão como espírito vivificante. Alguém sabe quem seria o último Adão?
Bom, o último Adão foi Jesus. Por que ele veio como o último Adão? Ele veio restaurar aquilo que Adão tinha perdido. Todo o domínio, todo o governo que ele perdeu, Jesus veio e restaurou. Ele morreu, ressuscitou e recuperou todo o governo. E ele entregou a nós. Gênesis 5:3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e o chamou o seu nome Sete. Então, a partir de Adão, todos os filhos, todos que vieram no Antigo Testamento, todos nasceram com o espírito morto também. Ou seja, todos perderam o domínio que Deus nos entregou. Então, não tem como você dar alguma coisa para uma pessoa que você não tem. Então, como é que Adão ia dar o domínio do mundo para os filhos dele? Então, a partir desse momento, a gente perdeu o domínio, a gente perdeu o sujeitar da terra. E é por isso que a gente diz, quando a gente aceita Jesus, a gente nasce de novo. Porque ele ressuscita aquilo que estava morto dentro de nós. Ele ressuscita o nosso domínio. A gente foi feito inicialmente para dominar, para governar sobre a terra. E por que também que Jesus é chamado de segundo Adão? O último Adão, porque só tem primeiro e último. Porque ele fazia basicamente o que Adão fazia. Adão, muita gente acha que ele é um cavernícola que só ficava lá comendo fruto o dia inteiro. E é isso. Não. Deus deu todo o poder para Adão. Ele fez a imagem e semelhança para fazer o que Deus fazia. Então, a partir do momento que Deus deu o domínio, ele tinha todo o poder. O que Jesus fazia? Ele não falava para a tempestade, aquieta-te, e ele aquietava. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando ele mandava jogar a rede do outro lado, não enchia de peixe? Porque ele tinha o domínio, o governo sobre os peixes, sobre os animais, sobre tudo. Quando ele colocava a mão sobre alguém seja curado, ele não tinha domínio sobre os corpos? E ela não era curada instantaneamente? Então pensa, se Jesus era assim, imagina o primeiro Adão. E Jesus veio para recuperar isso. Então, uma explicação muito rápida. Isso é o reino de Deus, é governo, é domínio. É governar sobre as nações da terra. É governar sobre as finanças, é governar sobre os governos da terra. Deus nos colocou aqui para isso. Queria contar uma história muito rápida para vocês. Imagina que chega alguém em você, eu quero te pagar uma viagem de cruzeiro. Recebe aí, amém? Ninguém quer viajar de cruzeiro? Daí ele falou assim, vou te pagar um cruzeiro, você vai viajar da Europa 30 dias para os Estados Unidos. Eita agora, 30 dias no cruzeiro, rapaz. Aí beleza, você entra, vai lá pro seu quarto, fica, mas isso, nem pensei nisso, eu não tenho dinheiro para os restaurantes, é caro pra caramba, né? Aí o que você pensa? Tem uma maçã ali na recepção, que eles dão todo dia, tem um café, e no meu quarto tem uma bolacha água e sal que todo dia eles colocam. Vou sobreviver com isso por enquanto, né? Tô sem dinheiro. Chega 30 dias no final, no último dia, chega alguém, porque você está lá um mês, né? Você vai acabar fazendo amizades. E a pessoa vem te perguntar, rapaz, nesses 30 dias eu não te vi num restaurante, eu não te vi numa atração, eu não te vi em nenhum lugar, não vi comendo você em nenhum lugar. Onde você estava, cara? Você só ficou no quarto? Mas não tinha dinheiro, como é que eu ia pagar? Caro pra caramba. Imagino que deve ser caro pra caramba o cruzeiro. Eu nunca fui ainda. Em nome de Jesus eu vou. Mas, como é que eu vou pagar? Não tenho? Aí ele fala, rapaz, dá esse ingresso aqui. Aí ele pega, olha atrás assim, lá embaixo está escrito, all inclusive. O que é all inclusive? Traduzindo, tudo incluso. Aí você olha assim pro caba desse. Rapaz, não acredito que você fez um negócio desse. Era só ter lido ou perguntado, não é tão difícil, Você perdeu 30 dias de aproveitar todos os benefícios de um cruzeiro, todos os restaurantes, todas as comidas, todas as atrações, porque você não leu. Às vezes a gente não aproveita dos direitos do reino de Deus nos dá porque a gente não sabe. Às vezes a gente só não lê também o que está escrito tudo na palavra. Nós, como cidadãos do reino de Deus, temos muitos direitos. A salvação é o ingresso. O reino é o all inclusive. É o tudo incluso. Tudo no grego. Tudo. Tudo no hebraico. Tudo. Ou seja, tudo está incluso. Então, às vezes a gente só não desfruta dos nossos direitos de cidadão do reino porque a gente não sabe deles.
Isaías 41:13. Às vezes você para e pensa, pô, mas minha vida está tão difícil, tem tanta coisa acontecendo, eu estou passando por muitas coisas, muitas adversidades. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas Ele também disse, porque eu, Senhor Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Eu te ajudo, eu sou contigo. Eu estou contigo. Seu Deus falou, eu estou contigo, então não temas. Vai para cima. Para de ficar vivendo com medo. Medo não é de Deus não, cara. Às vezes a gente se limita tanto com medo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E às vezes o Espírito Santo fala com você, vai lá, estende a mão sobre aquela pessoa e ela vai ser curada. E no nosso coração fica, mas e se ela não for curada? E não vamos, por falta de fé. Estamos desagradando a Deus fazendo isso? Sim, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é falta de fé. Nós não estamos agradando a Deus. Então quando Ele te falar, você vai e faz, porque não é a gente que faz, é Ele. Bom, qual que é a diferença do Evangelho da salvação para o do reino? Imagina que você está numa noite de tempestade muito forte, escuridão da noite, assim, chovendo pra caramba. E aí você não tá sem carro, tá sem guarda-chuva, tá sem nada. E tu vê um shopping assim. Ai, rapaz, vou correr pra lá. Vou ficar lá até a chuva passar, né? Aí tu entra e tu se abriga. Qual que é a porta? Se chama Jesus. Jesus é a porta. Jesus é aquele que te tirou da tempestade. Jesus é aquele que tirou do pecado, te tirou do lamaçal, te tirou do mundo e colocou para dentro. Agora você não vai pegar mais doença, não vai pegar mais gripe, não vai pegar mais chuva, você está protegido. Jesus é a porta do shopping. Jesus é a salvação é a porta. Então é apenas o começo. E o que seria o reino? O resto do shopping inteiro. Tudo que você está lá dentro, a gente tem direito. Aí você entrou lá, chegou alguém e te deu um cartão Black. Ilimitado, assim. Você pode gastar o que você quiser. Imagina coisa boa, chegar no shopping com cartão Black. Rapaz, que vida boa. Já sai com aqueles carros que ficam no corredor? Aí você tem esse cartão Black. O que você faz? Você vai se limitar apenas a ficar ali na porta, agradecendo a porta, batendo palma para a porta. Porta, obrigado, você me salvou. Glória a Deus pela porta. Jesus foi a porta. Está escrito, eu sou a porta, o caminho. Mas por dentro tem Cristo. Tem o reino de Deus inteiro para você usufruir. E Ele te deu direito, te deu um cartão Black para você usufruir de tudo que Ele te deu. Tudo que Ele disponibilizou está ao incluso. E esse cartão, quem aqui já foi no mercado, já foi numa loja, você juntou dinheiro para comprar um tênis, foi lá, aí bateu o cartão, pá, negado. Eu falei, rapaz, eu guardei dinheiro, eu tenho saldo, não faz sentido, eu tenho dinheiro. Pô, esqueci a senha. Dá uma raiva quando isso acontece, né? Quem tem aproximação sabe que acima de 100 reais, pede senha. Daí raramente acontece isso, aí esquece a senha. Aí você vai lá, bate de novo, negado de novo. Eu vou colocar meu aniversário, agora não tem erro. Aniversário nunca falha. Vermelho de novo. Tudo que é vermelho é ruim, né? Dá uma raiva. Vermelho não tem dinheiro. Aí, qual que seria a senha do cartão Black ilimitado dos céus? É muito fácil, para nunca mais esquecer. 2 letras. FE. Se chama fé. Está tudo incluso. Você pode pegar o que você quiser. Porém, você precisa de uma coisa. Fé. É que nem eu te falei. Para você chegar e orar por uma pessoa, você pode. Porém, você precisa de fé. A gente não pode se conformar com as migalhas. Não adianta estar dentro do reino, vivendo como um mendigo. Vivendo só de cesta básica. Vivendo só de cesta básica. Sendo que você pode não ser apenas o que é abençoado. Não apenas aquele que recebe a cura. Não apenas que recebe profecia. Você pode ser aquele que estende dedos e fala, eis que te digo. Você é aquele que estende a mão e ora. Seja curado agora em nome de Jesus. Você não vai mais viver de oferta, você vai ser um abençoador.
Você não vai mais ganhar só carro, você vai dar carro também. Amém? Quem recebe? Então não vamos viver mais de cesta básica, não vamos viver só de domingo em domingo e acabou o culto. A palavra foi boa, legal, mas vou pecar mais uma semana. Semana que vem eu paro de pecar. Aí chega a semana que vem, nossa, que palavra forte, que louvor, maravilhoso. Mais uma semana pecando, não vai dar em nada. Tem aquelas pessoas, tenho certeza que alguém que toda vez que manda mensagem, que recebe uma ligação, fala, vou nem atender que deve ser coisa ruim. Sempre acontece uma coisa ruim, tudo que te liga é coisa ruim. Você tem sido a pessoa que, quando as pessoas estiverem chegando, eles dão glória a Deus ou dizem misericórdia, lá vem ela. Lá vem, eu vou até sair de perto, que lá vem coisa ruim, só fala de coisa ruim. As nossas palavras, eles criam mundos. Aquilo que a gente fala vai para o mundo espiritual. O que a gente fala se torna realidade. Porque Deus deu autoridade para a gente. Nós somos feitos reis e rainhas nessa terra. Então se a gente ficar falando só de miséria, ficar falando de pobreza, de doença, o que vai acontecer com a gente? Agora se a gente fala, hoje eu vou no culto, vou receber minha cura. Hoje eu vou para o culto e o louvor vai me transformar. Hoje eu vou ser liberto. Hoje o louvor vai ser diferente. Hoje alguma coisa vai acontecer que Deus vai me tocar de um jeito diferente. Essa é a senha da fé. Ou você é aquela pessoa que chega e já vê, pô, a guitarra está desafinada. Te amo, Rafa, tá muito bom hoje. Hoje, sei lá, esse pregador aí, o que esse guri vai falar para mim? Sei não. Você vai já julgando o que vai ser feito, em vez de falar, hoje eu vou ser curado. A fé é o que agrada a Deus. E qual que tem sido a sua fé? A fé ativa os céus. A fé faz com que os céus se movam. Para que a realidade dos céus, a realidade do reino, seja realidade nesse lugar. A gente tem todos os direitos do reino. Você tem o direito de ser curado, você tem o direito de ser próspero, você tem o direito de ter um casamento feliz, você tem o direito de ver seus filhos para Jesus, você tem todo esse direito. Porque está na palavra, você tem todos esses direitos. Porém, às vezes a gente só se contenta com a porta. A gente só se contenta, eu estou salvo, tá bom. Às vezes a gente vive uma vida tão na miséria, porque eu já estou salvo, não preciso de mais nada. Mas Deus morreu, não para que a gente vivesse na miséria, mas para que a gente reinasse, para que a gente governasse, para que tudo que Ele nos deu, a gente tome posse. Ele nos prometeu as nações. E o que a gente tem feito? O que a gente tem feito? Essa é a diferença para uma pessoa que só tem os benefícios do reino e uma pessoa que é... Como é que é a palavra? Esqueci a palavra. Mas você ser uma pessoa do reino, em vez de você só receber os benefícios. Só receber os benefícios, você só recebe e amém. Fui curado, glória a Deus. Jesus veio para isso. Porém, você também pode ser a pessoa que coloca a mão na cabeça, ora e a pessoa é curada. Você também pode ser aquela pessoa que começa a prosperar num nível que consegue abençoar outras pessoas. Quantas pessoas dão glória a Deus pela sua vida diariamente? Pai, obrigado pelo meu patrão, se não fosse ele, eu não sei onde eu estava. Pai, obrigado pela vida do meu vizinho, que sempre ora por mim, sempre me ajuda. Quantas pessoas têm agradecido pela sua vida? Qual fé ativa os céus? Aquela que você fala, vou desistir do meu casamento. Cansei. Não estou conseguindo mais falar, está dando tudo errado, a gente está brigando demais. Minha empresa está caindo, vou desistir, não é para mim isso. Vou trancar a faculdade, porque não estou conseguindo pagar transporte. É essa fé que ativa? Ou essa fé que você chega e fala, não, meu casamento é de Deus, meu casamento é teu, eu não vou perder isso. Deus vai restaurar. Deus vai me prosperar. É muito fácil falar, vou desistir. Você não precisa de fé para isso. Muito fácil, né? Agora você ter fé e a força de falar, não, vai acontecer. Deus vai fazer. Eu tenho esse direito.
Salmos 60, 12. Em Deus faremos proezas, pois é Ele que alcançará aos pés os teus adversários. De novo, em Deus faremos proezas. Repete, em Deus faremos proezas. Sabe, eu, não podemos ter nada hoje. Porém, começa a caminhar como uma pessoa que é do reino. Começa a se portar como uma pessoa que é do reino, que faz parte do reino. Começa a falar, hoje vai ser um dia de vitória, hoje vai ser um dia abençoado, hoje vai acontecer uma boa notícia, hoje vai acontecer algo diferente. Começa a se comportar como uma pessoa do reino. Alguém do reino já não acorda amaldiçoando tudo a sua vida. Começa a andar como alguém diferente. Começa a se portar como um rei. Quando passa na TV que a rainha Elizabeth está passando na rua lá, é difícil reconhecer ela? Não, todo mundo sabe quem é a rainha, pela forma que ela se porta, pela forma que ela se veste. Agora pensa, se a rainha passasse de bermuda e havaiana na rua. Ia ser difícil, né? Quem quer essa? Ninguém nem notar. Agora se você coloca as vestes do reino, se você se porta como uma pessoa do reino, as coisas começam a ficar diferentes, porque a realidade do reino começa a vir sobre a sua vida. O que é a realidade do reino? A realidade do reino é você ser curado, é você ser próspero, é você ser um abençoador. Amém? Então, vamos parar de usar nossa fé só para sair de problemas. Porque sim, a gente precisa de fé para sair dos nossos problemas. Porém, a gente pode usar a nossa fé também para alcançar lugares muito maiores. Gente, o que eu estou vivendo hoje eu nunca imaginei. Porém, eu tive que dar um passo. Tive que deixar tudo, tive que vender a maior parte das minhas coisas. Tive que deixar a casa, a família. Foi louco, foi difícil. Mas se Deus falou, você vai. Eu vou dar tudo o que você precisa, não vai te faltar nada. E se eu tivesse medo, mas e se não vier? E se faltar? E se não tiver? E se eu me lascar lá? Talvez eu estivesse na mesma. Às vezes a gente não sai do lugar porque a gente tem medo do que pode acontecer se a gente dar um passo de fé. O medo não só paralisa, como às vezes regrede. Nos leva para trás. Às vezes a gente tem medo de eu vou começar uma faculdade, mas e se faltar dinheiro? Se Deus falou, eu vou prover, Ele vai. Ele não é homem para mentir. Então, assim como João Batista, ele anunciava um reino que era futuro. Mas hoje a gente tem um reino aqui e agora. Ele falava, está próximo o reino dos céus. Mas Jesus chegou e falou, chegou o reino dos céus, é chegado a vós. Mateus 17, 20. E Jesus lhes disse, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar e nada vos será impossível. Nada vos será impossível. O que está escrito aqui? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, é isso que está escrito? Não. Se tiveres fé como um grão de mostarda. E vamos combinar, se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente não faz nada. Pequenininha. Homens de pouca fé. Porém, o que ele quis dizer aqui quando ele diz como um grão de mostarda? É uma fé que enraiza, que desce, que cresce, expande. Uma fé que está sempre em crescimento. Porque apenas ter uma fé no tamanho de uma semente de mostarda não vai levar a gente a lugar nenhum, a não ser que ela cresça, se expanda. E se você tiver essa fé como a de um grão de mostarda, nada vos será impossível.
Então, não fique pensando que é impossível ser curado dessa doença porque o médico falou. É impossível sair aquela causa na justiça porque vai demorar muito e vou desistir. É impossível meu irmão, meu filho, meu pai voltar para Jesus. Qual que é o tamanho da sua fé? A gente não deve ter fé apenas em Deus. A gente deve ter fé de Deus. A fé do impossível. A fé que tudo que foi falado vai acontecer. Tudo que está na palavra vai acontecer. O que você vai escolher hoje? Você vai escolher apenas ser salvo? Ficar na porta? Ou você vai escolher tudo que o reino oferece? E esse shopping, que é o reino, tem muitos andares. Tem um nível, primeiro andar de revelação, tem um nível de curas, tem um nível de milagres, tem um nível de intimidade. É você que escolhe qual andar você vai subir. Jesus já te salvou, já te colocou para dentro. Agora, se você vai continuar subindo, conhecendo cada vez mais, usando cada vez mais sua fé, aí é você que escolhe. Então que a gente possa, nessa noite, a partir de hoje, começar a exercer o reino. Começar a exercer o domínio que Deus nos deu. O domínio que Deus nos deu. Aquilo que Ele deu lá em Adão, que Ele perdeu, Jesus veio para recuperar e nos deu. É-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide. Amém? Eu queria que vocês ficassem de pé. É uma palavra breve, mas que eu creio que se você coloca no seu coração de começar a se portar diferente como um cidadão do reino a partir de hoje, muita coisa vai mudar. Sua vida pode mudar, sua família pode mudar, sua situação financeira pode mudar. Tudo pode mudar, só depende da sua fé. A fé é como uma moeda de troca no reino. A fé é como uma moeda de troca no reino. O nível de fé que você dá é o que você colhe. Então, se você dá pouca fé, agora se você tiver muita fé para alcançar aquilo que ninguém nunca imaginou, nada será impossível. Nada será impossível. Amém? Eu queria orar. Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos deu o domínio. O Senhor nos deu o Espírito Santo, Pai. O Senhor nos entregou, Pai, o domínio para que a gente fosse, a gente curasse, a gente tivesse famílias prósperas, para que a gente tivesse casamentos felizes, Pai. Mas muitas vezes a gente senta e só aceita o estado que a gente está. A gente apenas fica na porta, Pai. Mas que hoje a gente possa usufruir de tudo que o Senhor tem para a gente. Que hoje a gente possa usufruir, Pai, do Seu reino. Porque o Seu reino está sempre em movimento, então que a gente possa se movimentar também. Pai, quando o Senhor diz que o Senhor é a nossa sombra só se move se a gente se mover. Então que a gente possa se mover, Pai, para que o Senhor mova através de nós. Usa a nossa boca, Pai. Comece a pedir que Deus use a minha boca para falar para alguém do Seu evangelho, para falar do Seu reino, para curar alguém. Diga, eu serei próspero, eu vou ter um casamento feliz, eu vou ser feliz, eu vou ser curado, esse tormento vai sair, essa depressão vai sair. Pai, nós te agradecemos, nós te entregamos, Pai. Aumente nossa fé, Pai. Nós te pedimos que nós tenhamos uma fé como um grão de mostarda que sempre se expande, sempre cresce. Uma fé como a de Deus, uma fé no sobrenatural. Obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém?